Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e esse é o nosso gostoso bate-papo semanal, agora gravado remotamente e via Skype, com cada um na sua casa. É também a maneira de saber o que rola no mundo da gastronomia nessa época de isolamento social. Muito bem-vindos! Minha convidada de hoje é uma celebridade do universo digital, mas com os pés fincados na terra. Criadora do blog Come-se, no qual dá receitas, fala de punks, ensina a fazer pão, tem uma horta comunitária, ela ainda marca presença ativa no Instagram. Adora partilhar a cozinha de casa, do cotidiano, mas antes de tudo preciso contar que estudou comigo na mesma PUC São Paulo onde fiz jornalismo. Tinha entrado um ano antes de mim e não a conheci nos bancos escolares. Ela trocou a escola, primeiro pela ECA, lá na USP, onde fez artes plásticas, não terminou. Sua vocação mesmo estava na nutrição, que cursou na Faculdade de Saúde Pública da USP, isso quase 40 anos atrás. Iríamos nos tornar amigos muito depois, quando eu comecei a frequentar a casinha da rua João Tibiriçá, no Alto da Lapa. Isso de não ter feito jornalismo nunca impediu a minha convidada de escrever bem e nunca ela deixou de publicar. Primeiro assinou as receitas da revista Caras e há alguns anos é colunista do Paladar. Defende causas culinárias e de vida, é uma militante ferrenha contra o desperdício de qualquer espécie e é a favor total da reciclagem. A nossa convidada deste episódio é a nutricionista e cozinheira Neide Rigo. Muito bem-vinda, Neide! Oi, Arnaldo, estou super feliz e honrada pelo convite, é muito legal conversar com você sempre. Eu lembro, Neide, eu ia começar com outra pergunta, mas como eu te atormentava, quando eu tinha qualquer dúvida, assim, um ingrediente, qual é a origem, eu jogava no seu colo e foi isso que nos aproximou. A Neide pesquisava, eu também pesquisava do meu lado, mas ela sempre tinha a resposta pronta antes, era maravilhoso. Lembra disso? Então, você tinha me perguntado quando a gente se conheceu, né? Não foi na PUC, a gente descobriu depois que tinha estudado na mesma época. Mas agora você falando, eu me lembro, a gente se conheceu mesmo, foi assim, você me fazendo uma pergunta de alguma coisa e ou você me mostrando alguma coisa que você tinha descoberto, eu não sei, você sabia que eu escrevia na Caras, e a gente começou a conversar e você falou da PUC. E a gente falou, poxa, a gente estudou na mesma época e tal. Foi aí que a gente descobriu. Você conhecia os meus amigos, né, da PUC, mas a gente estudava em horários diferentes. Quando eu saí da PUC, foi no segundo ano que eu saí. Quando eu saí, você acho que mudou de horário, eu estudava à noite. É que a gente não era, na realidade eu também estudava à noite, a gente não era da mesma turma. Você entrou um ano antes de mim. Ah, tá. Então foi isso, entre 82. E eu entrei em 83, olha isso. Vai tempo, 37 anos. Pronto, você era bicho, meu. Agora eu queria te perguntar uma trivialidade. Hoje pela manhã, você começou o dia moendo grãos e passando café no coador de pano. No fundo tocava o samba, Eu Vim de Lá. Quem que estava cantando e coador de pano é melhor? Acho que quem estava cantando era a Bethânia, se eu não me engano era a Bethânia, mas não foi proposital, assim, foi o Marcos acorda, ele já coloca música, assim, né, minha vida é regida por música colocada pelo Marcos, assim, né, caras vezes, quando ele não está perto de mim é que eu vou lá, escolho alguma música para colocar, mas ele sempre tem bom gosto e a gente gosta, né, dos mesmos estilos, então eu fico feliz com as escolhas dele. Agora, o coador de pano, sabe que eu até pensei nisso hoje, a hora que eu publiquei, eu me incomodei um pouco depois que eu publiquei que o coador estava no avesso e eu sou aquela virginiana que tem um pouco de toque, assim, falei, puxa, esse coador do avesso. Mas a questão de ser de pano, ou ser, assim, vai ter muita gente que vai criticar, que não é, né, tem todo um ritual
uma mise-en-scène hoje em dia para fazer café, né? Eu já fui em restaurante que vem com a balança na mesa para pesar os grãos do café, moer e fazer o café na mesa, que eu acho desnecessário. O coador de pano, para mim, tem uma memória afetiva, né, da minha família, que meu avô, meu pai, eles sempre cultivaram café, e o café nosso sempre foi de coador de pano, e eu adorava isso. Então, por que eu vou trocar uma coisa que eu adorava e que me faz bem, se vai perder algum princípio, se vai comprometer algum aroma? O café para mim é mais que isso, né? É uma cena, o café é um ritual. Eu nem gosto tanto de café, sabe? Eu posso ficar meses sem tomar café. Eu fui lá para a aldeia dos Caiapós, lá não tinha café e eu fiquei sem café. Eu fico numa boa. Então, o café para mim tem isso, né? Ele é muito mais que os aromas, que as notas, que é aquele ritual da manhã de moer o café, de aquele cheiro subindo já desde a moagem, de passar o café e aquela fumacinha saindo do coador de pano, que eu adoro. Então, para mim, o café é isso. E eu só tomo café de manhã, assim. Então, é isso. Não é que eu ache melhor, não é... eu não sou uma militante das causas do café, não. Tem gente especialista nisso e eu respeito. Mas, para mim, o café é isso, assim. É esse ritualzinho. Eu adoro café, Neide. Eu tomo café o dia inteiro. Se eu tô em casa, eu passo café, encho a garrafa e eu adoro o cheiro, eu adoro moer o grão. E eu me lembro, na casa da minha avó, tinha um negocinho que parecia um estojinho de joia, que você punha para moer, era quadradinho, e você punha em cima os grãos e não podia deixar escapar. Maravilhoso. Você virava para proteger e tal. Lá em São Paulo, eu tenho esse moedor caipira e eu tenho um da KitchenAid também, que no dia a dia a gente usa, é mais prático. Mas aqui no sítio, assim, é o meu lugar de ser caipira, sabe? De resgatar minhas origens. Então, é isso, é coador de pano, é torrar o café. A gente tem uns pezinhos de café aqui, e aí a gente tem torrador, então a gente torra um pouco do café, às vezes passa um pouquinho, não está aquela torra perfeita, mas fica bom do mesmo jeito. E eu gosto de café, esse café caipira, eu gosto com açúcar, então eu coloco um pouquinho de açúcar. Quando eu tomo um café mais gourmet, um café mais diferenciado, assim, digamos, aí eu não uso açúcar e tal, mas esse café, para mim, esse momento de café de sítio é um café com um pouco de açúcar, o pó vai dentro da água e já passa tudo no coador. É assim que minha avó fazia, minha bisavó fazia, minha mãe fazia, e eu faço assim, é assim. Mas eu não defendo nada, não, de que tem que ser assim, não gosto de ficar ditando regra, cada um tem a sua afeição por alguma coisa, e acho que isso tem que ser respeitado, não é porque um especialista falou que tem que ser, acho que a gente aprende muito, tal, eu gosto de ouvir, mas quem manda nas minhas coisas sou eu, né, e eu decido, e acho que as pessoas têm que ser felizes, né, com essas suas memórias. Neide, você começou primeiro com o Come-se em 2006, já vão aí 14 anos, né? E depois você também virou uma referência para um monte de gente no Instagram, né? Criar o blog foi libertador? Olha, criar o blog assim, em 2006 era isso, eu escrevia para a revista Caras toda semana sobre um ingrediente, eu aprendi muito. Eu pesquisava bastante e comecei a pesquisar, né, fazer a Caras antes de existir Google. Então, imagina, a gente ia para livros, pesquisar as coisas. Quando chegou no número 1000 da Caras, eu achei que não precisava mais, assim, Não, na verdade, eu ainda continuei, montei o blog em 2006 e ainda fui acho que mais quase... até 2012, mais 6 anos eu continuei na Caras. Mas quando eu resolvi montar o blog, foi porque no resultado dessas pesquisas, tal, eu descobria outras coisas, né?
a gente ia por outros caminhos. Você está pesquisando uma coisa, aí você vê outra, e aí eu lembrava das coisas que eu conhecia, da roça, que ninguém conhecia, e aí tinha a revista não tinha espaço, né, para a gente escrever sobre esquisitices. Eu não vou escrever sobre jiquiri, né, na Caras, jiquiri, você não vai achar na feira, não vai achar no mercado, não vai achar em lugar nenhum, só nas roças, né, ou na memória afetiva da minha mãe. Então, eu comecei o blog para isso, assim, para escrever um pouquinho do que eu já tinha visto na roça, do que eu tinha ouvido minha mãe falar de mangarito, falar de araruta, esse tipo de ingrediente que não cabia, né, na mídia convencional. Então eu falei, bom, acho que eu vou escrever um blog e vou contar. Aí eu peguei gosto, assim, pela coisa, e todo dia tinha assunto no blog, todo dia. E aí foi assim durante muito tempo, até que eu fui migrando, né, pro Instagram. Mas o blog me abriu muitas portas. Eu comecei a escrever para o Paladar por causa do blog, né, fui convidada para dar aula no Paladar Cozinha do Brasil, quando tinha. Enfim, fui conhecendo pessoas, e até foi, acho que por causa do blog. Não, eu conheço você antes do blog, né? 2004, nosso e-mail mais antigo no Gmail, né? No UOL, a gente já se conversava. Mas a gente já se conhecia de antes desse período, com certeza. Mas eu me lembro que a gente se intensificou muito porque o Celso me levou na tua casa um dia para comer. Você tinha feito uma feijoada para ele. O Celso Fioravante, então. Fioravante. Né? Então pronto, foi isso. Mas aí eu queria saber o seguinte, você estava na Caras, um assunto puxa o outro e tal, como que surgiu a ideia de ter uma horta comunitária no Alto da Lapa? O que era aquele terreno? Vocês tiveram alguma pressão das autoridades no começo? Como foi isso? Então, a horta era... Eu sempre gostei de me envolver assim, com a vizinhança, né, de fazer as pessoas se conhecerem. E aí havia esse terreno, um pedaço de loteamento. A City Lapa, ela é toda cortada, né, com ruas largas e curvas. E a companhia City, acho que é uma característica de deixar esses vazios urbanos, que são as esquinas, que não são... com ângulo reto nem nada, são os pedaços que muitas vezes as casas incorporam esse pedaço e outras não, ficam abandonados. E esse pedaço era um lugar abandonado, onde havia restos de mobiliário, carroceiro passava e deixavam coisas ali, tinha resto de poda, resto de computador, o mato alto, a subprefeitura não cuidava. E aquilo me incomodava muito, porque eu passeava muito pelo bairro, passeava com a minha cachorra, e aquilo me incomodava. A famosa dendezoca. Então, e conversando com a minha vizinha, eu falei com ela, a gente podia fazer uma horta. Antes disso, eu tinha feito um curso de permacultura, conheci a Cláudia Visoni, e a Horta da Coruja já havia começado. E eu fiquei muito empolgada com aquilo, com a Horta das Corujas, e resolvi que teria uma horta ali naquele lugar, né, que eu acho que poderia dar um destino melhor, e combinei com a minha vizinha, que também se incomodava, aliás, todo mundo na minha rua se incomodava com aquele espaço. E aí a gente resolveu fazer um comunicado para as 3 ruas que têm acesso ali, aquele pedacinho. Fizemos um comunicado, convocamos uma reunião, e no dia dessa reunião só apareceram 2 pessoas, ela e eu. Então a gente resolveu ali na reunião, né? Teve ata de reunião e tudo. Na reunião decidimos que começaríamos a fazer a carpi, e iríamos à reunião de zeladoria da subprefeitura comunicar que nós iríamos fazer. E pedir uma ajuda até para eles tirarem os entulhos e tal. E foi o que aconteceu. Nós fomos na reunião de zeladoria,
avisamos o subprefeito que a gente faria isso, se eles ainda poderiam dar uma mão para tirar os entulhos. E aí e perguntei se tinha algum problema de fazer. Disse que não havia nenhuma lei que proibisse, né, a gente de cuidar do espaço público. Então, nós começamos no dia seguinte, eu acho, já apareceu lá um caminhão da prefeitura, levou todos os entulhos, tirou o mato alto, sobrou o mato baixo para a gente carpir. Aí a gente começou assim, bem devagar, e as pessoas foram se aproximando aos poucos. Depois de um ano já aí a gente colocou plaquinha, horta comunitária, até com o intuito de chamar mais gente, né? Deixou contato de e-mail, para que as pessoas vissem ali horta comunitária e se interessassem e se aproximassem mais. Então, foi isso. Depois de um ano, a editora do Jornal de Bairro resolveu publicar uma capa no Jornal de Bairro, e quando eu vi a capa, fiquei até surpresa, assim, porque eu falei, poxa, que legal, a hortinha aparecendo. Mas a chamada era assim: grupo de moradores ocupa espaço público e invade até a calçada plantando ervas. Essa era a chamada. E aí você ia abrir o jornal, não havia matéria. Era só uma chamada de capa ocupando metade da capa e não tinha matéria. Era só isso, uma denúncia. E a partir daí teve chamada na subprefeitura, entraram com denúncia que a gente tinha invadido o espaço público, e foi um inferno, Arnaldo, assim. Mas assim, umas 4 pessoas que faz um barulho, né? Pessoas que são contra qualquer tipo de felicidade e de melhoria, né? Iniciativa, e não acreditam que possa haver iniciativa sem interesse político. Então, era um tal de gente de associações denunciando a gente, sabe? Que horror! Mas assim, teve muita briga, teve idas da subprefeitura, mas eu resolvi não me aborrecer mais, sabe? Eu falei, bom, e isso assim, saíram mais matérias nos jornais, olha, o imbróglio sobre a horta comunitária continua. E eu não queria brigar com ninguém, eu só queria cuidar do espaço, né? Era um grupo que também não tinha interesse em pôr plaquinha, em adotar oficialmente, só queria ir ali cuidar. A gente não arrancou árvore, não mudou o mobiliário do lugar. Então, eu não me sentia culpada em nada. E resolvi continuar. Falei, bom, o dia que a subprefeitura resolver vir aqui e desalojar a horta, acho que vai ser um processo muito antidemocrático, antipopulista, você chegar num lugar e retirar pés de manjericão, tirar pé de louro, pé de curry, só retirar coisas que a gente plantou. Então, eu resolvi que ia continuar cuidando, e assim, até hoje, os grupos vão variando, tem vizinho que se muda, tem vizinho que chega, e a gente continua lá. Sempre eu coloco também no Instagram, aparecem voluntários ocasionais, então tá tudo bem, tá lá, a hortinha tá lá, tá muito bem. E Neide, você tem viajado pelo Brasil, por um Brasil profundo, né? Qual foi o aprendizado que vem dessas viagens? O que você tem de diferente para relatar? Você estava falando dos indígenas e tal. Eu queria saber de algumas circunstâncias particulares que você possa destacar, né? Eu faço algumas viagens e fiz alguns trabalhos, tal. No ano passado, inclusive, no ano retrasado, que eu fui para a Amazônia, né, fiz um trabalho com as merendeiras, até resultou num livro. Fiz esse trabalho também em Uauá, interior da Bahia, e cidades ali ao redor. E o que eu percebo, e agora no final do ano com os Kayapó, né, tive lá numa aldeia Kayapó, o que eu percebo é que às vezes eu falo, nossa, eu estou fazendo uma coisa muito antiga, porque assim, a gente, né, tem umas questões assim, com comer mais de forma mais natural. Eu gosto muito de usar invólucros e usar folhas para embalar as coisas, né, usar os recursos que a gente tem. Gosto de improvisar com o que eu tenho por perto.
E aí você viaja e vê que, assim, a indústria chega de uma forma tão perversa, sabe, nessas comunidades que têm a natureza tão perto de si e, ao mesmo tempo, estão ficando distante disso tudo, né? Não falo isso em relação aos indígenas, né, que ainda eles têm um conhecimento fantástico, né, da natureza. No sertão, a mesma coisa, né? Eles têm uma relação com a natureza muito forte. E isso está presente nos chás, na comida, na música. Mas eu percebo que a gente está vivendo um momento histórico de mudança. Então, o plástico está chegando forte nas aldeias, a alimentação industrializada, ultraprocessada, está chegando também nas cestas básicas, nos costumes, e no sertão a mesma coisa, assim, né? Então, não se come muito pão no sertão, mas ao mesmo tempo, quando come, é um pão industrializado, assim, né? Um pão que já vem cortado em fatias. Então, já pulou algumas etapas, assim, do processo, né? De, sei lá, aprender a fazer pão, aprender a fazer biscoito. Não, saiu da tapioca, do beiju, e já agora é biscoito recheado, é o pão fatiado. Então, eu fico com muita pena, porque é um conhecimento que está sendo perdido, e você vê presente ainda em algumas pessoas mais velhas, da minha idade para cima, mas os jovens, assim, tem muito a ser resgatado para voltar a ter uma relação próxima com a natureza, porque considera-se isso um pobre, né? Essa relação, é incrível isso. Neide, o que é um alimento ultraprocessado, para que as pessoas que estão nos ouvindo agora entendam? Então, um alimento ultraprocessado é um alimento que chega pronto para você na forma de alimento. Então, você pega uma farinha, um alimento processado, mas não é um ultraprocessado. O ultraprocessado, ele chega imitando aquilo que você poderia fazer em casa. Então, é um alimento industrializado que vai ter que ter conservante para se conservar, ele vai ter que ter aroma, vai ter que ter outros aditivos, então corantes, ou não, né? Ele pode até não ter nada disso, mas ele passa por um processo de te entregar um alimento pronto. Então, isso e embalado, né? Muito embalado, então o excesso de embalagem, a gente vê, né? O ultraprocessado traz muito lixo para sua casa. Ao passo que, sei lá, você compra uma farinha, um pacote de açúcar, você tem ali um ingrediente que vai render muitos pratos que não vão usar embalagem. Mas quando você já pega o biscoito que está pronto, você pega o pão que já está pronto, cada alimento desse vai vir embalado, né, numa embalagem. Então, assim, ultraprocessado não é só uma questão de saúde individual, né? É um processo que afeta a saúde do planeta de um modo geral, né? Mas, por exemplo, uma ervilha de lata ou um milho de lata, uma sardinha em lata, isso é ultraprocessado? Não, esse é um alimento processado. Você tem aquele alimento, a ervilha é a ervilha, a sardinha continua sendo sardinha. Então, ele só está embalado e teve um processo para que se conserve, mas o ultraprocessado não, você abre o pacote e come direto. Então, eu acho, assim, os alimentos processados, às vezes a gente precisa, né, para fazer alguma coisa tal, e é um recurso que é interessante você ter, facilita a vida, né, eu não uso muito disso, mas também não condeno de você ter ali na despensa, né, uns itens. Eu não acho que a indústria de alimentação vai acabar, nem acho que deva acabar. Ela tem que ter o seu lugar certo na vida da gente, não ser o protagonista da nossa vida alimentar. Isso que eu acho errado, que não pode acontecer. Aliás, Neide, você está num cenário lindo aí agora, Neide, quem não está te vendo não pode saber, mas tem uma árvore atrás, um campo lindo, né? E a trilha sonora de um grilo ou uma cigarra. Alguém está cantando enquanto você fala, o que é maravilhoso quando grava-se um podcast assim. Você estava falando do ultraprocessado você disse que você não é totalmente contra quando você fala de um milho em lata, por exemplo, ou da sardinha em lata, né? Quer dizer, não é uma coisa
coisa que as pessoas tenham que vetar totalmente das suas vidas? Arnaldo, eu nunca gosto de ditar regras, né? Assim, falar, não pode ou pode, sei lá. Assim, eu acho que algumas coisas a gente tem que fazer opções, fazer escolhas, né? Eu não uso muito, né, esse tipo de alimento. Eu prefiro sempre ter alimento fresco, o alimento que eu faço, que eu fermento, que eu processo, que eu congelo. Mas eu não condeno. Eu acho que às vezes um tomate em lata resolve, você consegue comer bem se você tiver um tomate enlatado, né? Uma ervilha, porque você junta com outros ingredientes frescos, enfim. Mas eu acho que não tem que ser a regra, né? Eu acho que tem que ser para um momento de necessidade, né? Para uma hora que você tem que fazer uma coisa rápida, porque é muito lindo a gente falar, eu vou ali, colho a batata doce, pego a batata doce, corto e ponho no sol e faço a farinha, e pego a farinha, né? A gente trabalha, a gente tem outras coisas para fazer. Eu sei que isso é impraticável, a gente não consegue. Então, eu acho que a indústria alimentícia ela veio para nos ajudar a conseguir levar essa vida, né, das pessoas trabalharem fora, serem produtivos e ainda cuidar da própria alimentação. Então, eu acho que a gente pode, sim, terceirizar algumas coisas da nossa alimentação, né? Não dá para a gente cultivar o café, torrar o café, né, e plantar o trigo, pegar o trigo, tirar o leitinho da vaca, fazer o queijo. Isso é uma coisa utópica, é bonito para o Instagram e tal, mas eu sei que é utópico, né? A gente vê quando está viajando e olha para baixo, vê aquele amontoado de casas e sem quintais, as pessoas morando, né, numa condição de aglomeração urbana ali. Como que você vai falar para a pessoa que ela tem que ter uma horta, que ela tem que ter... Não, a gente vai delegar para quem trabalha só com isso. Então, eu acho que a sociedade moderna é isso, né? A gente está inserida nela e tem que viver de permutas, né? Fazendo essas permutas ainda que envolva dinheiro. Então, eu acho que é isso. Esses alimentos, a indústria alimentícia, ela tem esse papel, né? De oferecer alguma comodidade para você no dia a dia. Imagina chegar em casa às 8 horas da noite, você vai lá colher a sua verdura e vai lavar a sua verdura. Não dá, né? Então, a gente, infelizmente, acho que seria o tipo de vida ideal. Eu pratico um pouco isso quando eu venho aqui para Piracaia, assim, no meu sítio, mas porque eu preciso desse espaço aqui, porque é o meu lado caipira que tem que ser colocado em prática. Mas eu sei que isso não é praticável, né? Neide, você já visitou vários países também. Nesses lugares pelos quais você passou, em qual deles a situação de segurança alimentar era mais crítica? Então, eu não viajei muito não, Arnaldo. Eu adoraria ter viajado mais, mas eu não viajei muito, não. Mas eu fui para o Senegal 2 vezes e eu acho que fora do Brasil, para onde eu fui, onde a situação, a segurança alimentar estava mais comprometida, era lá. Né, era no Senegal, porque tem seca 9 meses no ano, você vai para aldeias onde não cresce nada, e aí você fala, bom, se essas pessoas fossem veganas, elas estariam condenadas a sumir do mapa, porque só conseguem criar cabra, que se alimenta de umas ervinhas lá que ninguém come, que nasce no meio do deserto, então... E dependem do arroz que vem da China, por exemplo, totalmente dependente da importação de alimentos e não conseguem ter, a soberania alimentar é bem comprometida, e inclusive o trabalho que eu fui fazer lá com 2 padeiros franceses foi tentar incorporar nesses alimentos que chegam de fora, incorporar algum ingrediente local, ou alguns ingredientes locais, para que eles tenham mais independência, né, com o que produzem e tal. O projeto Cozinha em Voz, do qual você faz parte, e é liderado pela Paola Carosella, no assunto cozinha, deu o prêmio de causa social para a chefe argentina por Veja Comer e Beber em 2019. É uma coisa linda. O que é exatamente esse projeto e qual que é a sua colaboração?
Então, quando eu entrei nesse projeto, já existia, já estava acontecendo com a Paola, junto com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, e Ministério Público do Trabalho. A ideia da Paola foi capacitar essas pessoas em situação de vulnerabilidade social, capacitá-las para entrar numa cozinha, mesmo que seja para ser auxiliar de cozinha, porque é o que ela percebia. Muita gente chegava para trabalhar nos restaurantes, né, no posto iniciante, sem saber nada do ritual de uma cozinha comercial, uma cozinha profissional. Então, o curso é para você capacitar essas pessoas, é um curso rápido, e varia, assim, o público-alvo varia, não sei se você já acompanhou, mas a gente já deu aula para jovens da comunidade Calabar, em Salvador, comunidade de trans em Campo Grande, em Goiânia, em São Paulo. Então, mulheres vítimas de violência doméstica em Campo Grande, mulheres que estão presas, enfim, cada lugar é um público-alvo, depende do que o Ministério do Trabalho, do acerto que se faz com a Organização Internacional do Trabalho. E a minha colaboração foi ajudar no conteúdo, na apostila, e também participo como professora, dou aula quando está acontecendo os cursos. Minha participação sempre é na aula de mandioca. Então, eles têm uma aula mandioca, assim, desde o começo, sabe? O que é mandioca, como faz farinha, como faz tucupi. Então, foge um pouquinho do que é um curso de cozinha, mas a intenção do curso é treiná-los dia a dia no ritual da cozinha. Então, não importa muito a receita que eles vão fazer. Eles não estão sendo treinados para serem cozinheiros. Eles vão ser ajudantes. Então, a gente aproveita para deixar esse conteúdo muito livre para que eles tenham um pouco de conhecimento da cozinha brasileira, das raízes, para que eles se emocionam. E, além disso, eles têm aula de poesia com a Elisa Lucinda e a Giovana Pires. Então, eles, quando chegam... Que é a parte voz, que é dar voz para essas pessoas. Não que eles não tenham, mas, assim, incentivá-los a colocar para fora. E a poesia faz muito isso. E é um curso que, no caso da população trans, por exemplo, eles recebem carteirinha com nome social, eles têm uma ajuda depois para serem colocados no mercado, tem reuniões com empresários que possam contratá-los. Então, é um projeto bem integrado, sabe? É muito legal ver, assim, como eles chegam e como eles saem desse curso. Neide, o que são punks? Eu lembro que quando a gente era jovem, era um movimento musical das periferias. O que é essa sigla? O que me conta? Então, punk é uma sigla, plantas alimentícias não convencionais. Aqui no Brasil se convencionou chamar assim, depois do livro do Valdeli Knupp, né, um biólogo, que lançou um livro com esse nome, e foi um jeito que ele encontrou de nomear todas as espécies comestíveis que não estão no mercado. Então, de um modo geral, né? Não estou falando de regionalidades, mas de um modo geral, elas são negligenciadas, são desconhecidas, estão fora do mercado, elas nascem espontaneamente, às vezes, outras são plantadas, enfim. Mas são espécies que não estão na mesa do brasileiro, de um modo geral. Então, é isso. Eu sempre gostei desse assunto. Eu comecei o blog um pouco para falar disso, das coisas que minha mãe me contava, e depois ganhou esse nome. Então, para mim, foi bom também, porque, do que você gosta, do que você faz, do que é o seu blog. Agora eu posso falar, meu blog
majoritariamente é sobre punk e coisas assim. Eu acho engraçado porque, como eu sou do interior, eu sou caipira, então a gente comia, por exemplo, taioba com muita frequência, ou as pessoas plantavam, tinham no quintal de em casa, e de repente eu me surpreendo com taioba e punk. Aliás, te mandei outro dia uma foto de um sítio de uma amiga com umas plantas que eu achei que eram taioba, e você disse para mim, não, isso não é taioba, não coma. Tá vendo como não é tão comum, taioba? As pessoas ainda têm dúvidas de identidade. Alface ninguém confunde. Não, ninguém. Agora, por que as pessoas têm tanta resistência ao coentro? Tem uma explicação científica? Não, parece que tem. Parece que tem. Tem um fator genético mesmo de pessoas que não toleram coentro, assim como outras especiarias da mesma família, né, das umbelíferas. Então, tem gente que não suporta o erva doce, por exemplo, e nada que seja de erva doce, anis, né? E muitas vezes coincidem. Quem não gosta de erva doce, anis, também não gosta de coentro. Mas parece que tem um lado cultural, sim, claro, mas parece que, primeiramente, teve essa característica genética e que colocou essas pessoas com essas características genéticas em lugares, né, norte ou sul. Então, parece que predomina essa característica genética cerebral, essa diferenciação. Não me lembro muito bem, eu lembro que eu li sobre isso, mas não faz muito tempo. Mas me convenceu, sabe, de que é um fator genético que tem que ser respeitado. Não adianta a gente chegar, você tem que comer coentro, que, né, não gosta e pronto, coma salsinha, seja feliz, né? Eu mesma passei 16 anos da minha vida odiando coentro, odiando. Porque quando eu engravidei, eu trabalhava numa editora, e a cozinheira comia lá comida maravilhosa, só que ela colocava coentro na macarronada. E eu comia esse coentro na macarronada e tudo bem, até que um dia foi quando eu descobri que eu estava grávida. Assim, aquele coentro não desceu bem com aquela macarronada, e aí isso permaneceu durante toda a gravidez, eu não conseguia nem chegar na feira, que o cheiro do coentro me enojava, assim, me enjoava. E aí foi indo, mas só que eu queria gostar de coentro, porque eu adoro comida tailandesa. E foi na comida tailandesa, aquela combinação de leite de coco com limão e coentro, assim, cru, que me fez voltar a comer coentro. Então, mas eu fiquei 16 anos sem poder sentir o cheiro do coentro na feira. Então, eu respeito muito quem não gosta de coentro e tudo bem. Mas tente misturar com leite de coco e limão e fazer ele mais fresco e não cozido na comida, assim, deixar ele para o final, fica muito bom. Tempos atrás você me deu uma mudinha, se eu chamo assim, não sei, de kefir, e acabou que eu perdi essa muda de kefir numa viagem de férias, ela mingou total. Agora, eu não sei se ainda continua no kefir, mas você virou a musa do kombucha. Você gosta? Como que é? Mudou? O que mudou na sua vida? Nossa, mudou porque eu tenho autonomia em questão de bebida. Você poder fazer a própria bebida, né? O seu vinho, o seu refrigerante, porque a kombucha, ou kombucha, não sei como se fala por aí. Bom, mas kombucha é um chá fermentado que você pode dar sabor. E aí, quanto mais você faz, você vai pegando as manhas, né? De como deixar ele mais seco e com gás, como você deixar um pouquinho alcoólico, e como você variar sabor. E eu acho espetacular você ter na geladeira bebidas, né? Chega uma visita, você tem uma bebida ali para oferecer, feita por você. Então, eu vivo em busca da autonomia, né? E é lógico, eu não sou uma pessoa fissurada na saúde, na minha saúde própria. Embora, né, tudo que eu faço eu procuro comer de forma saudável, mas eu não sou fã do nutricionismo, por exemplo. Eu acho que a gente come comida, tem uma história, né, e bebe bebida, tem uma história. Então, para mim, a kombucha, além de ser saudável, tem isso, de você ter uma bebida ali que você fez e poder beber a hora que você quiser e ser linda. Eu acho linda kombucha, né?
as borbulhas e tal, e eu não preciso ficar comprando, eu faço o meu. Então eu fico feliz por isso. O que é correto? É kombucha ou kombucha? Tem uma regra para isso ou viraram os dois nomes? Olha, eu nunca fui atrás para saber a pronúncia. Como não é da gente, assim, né? Esse nome, kombucha, eu acho que tanto faz. O importante é fazer e tomar. Como se há kombucha, né? Nos tempos de desmistificação de gênero, e tanto faz. A kombucha, o kombucha, el kombucha, tanto faz. O importante é a gente fazer o chá fermentado aí, que fica muito bom, né? Muito bom. Você escreveu um artigo recente intitulado Cozinha Circunstancial. Nele, essencialmente, você fala da consciência que devemos ter no uso dos alimentos, né? Você acredita que depois de vencida a pandemia, e deve ser em breve, tomara, né? Uma parcela das pessoas ficará mais cuidadosa com a comida que prepara, com o desperdício, enfim, vai ter essa consciência? Olha, eu acho que sim, porque eu tenho visto muita gente que não cozinhava e que tá cozinhando e que está percebendo que essa cozinha por circunstancial, ela foge dos reality shows, né, de comida, que ali no dia a dia você tem que lidar com desperdício, você tem que lidar com sobras, e eu acredito que a maioria das pessoas se incomoda, né, de jogar comida fora. É uma coisa que muitas vezes a gente não para pensar, mas o tanto que se joga, porque muitas vezes não era a própria pessoa que fazia comida. A hora que você está ali em casa com a sua família, tendo que dar conta de 3 comidas, 3 refeições por dia, pelo menos, você percebe o que é essa cozinha circunstancial, que não dá para você pegar um livro de receita para fazer um acompanhamento, um livro de receita para fazer o prato principal. Não, você vai abrir mão das suas técnicas ali, o que você já tem, seu conjunto de técnicas, e lidar com aquele ingrediente que está ali, com aquele que está perdendo, com aquele que sobrou, com aquele que você ganhou. E para isso você tem que lidar com essa informação prévia que você tenha, ou você corre atrás do prejuízo ali para aprender a fazer alguma coisa. E eu sempre acho assim, não é difícil, né? As pessoas vão fazer, mas como que eu faço tal verdura? Como que eu faço? Olha, mínimo você pode refogar no alho e vai dar tudo certo, num azeite com alho. Umas técnicas, né, bem nossas, que é refogar com alho, cebola, tomate, pimentão, alguma coisa, o que você acha que combina, e cozinha. E coma, e seja feliz, e sem muito medo. Eu tenho visto as pessoas com muito medo de cozinhar, muito medo. Eu falo, bom, medo você devia ter de dirigir mal, atropelar uma pessoa, matar uma pessoa, né, dar mau exemplo, publicamente. As pessoas estão no MasterChef, né? Ela só tem que cozinhar, né, Neide? Tem que cozinhar e ser feliz, e se ficar duro, põe mais água, cozinha mais, tá mole, põe farinha. Se você não arriscar, não repetir, não for e tomar decisões, fazer escolhas, você não vai adiante na cozinha. Então, seja feliz e faça as suas coisas sem medo. Você não vai colocar a vida de ninguém em risco. Claro, se você for fazer um fermentado muito arriscado, se você for fazer uma cura mal feita, você pode pôr em risco, né, a vida das pessoas. Mas a comida do dia a dia, não, põe um pouquinho de sal, não precisa ter tutorial para fazer tudo, né? Como que eu faço? E quanto tempo isso? Olha, tudo depende que tempo, quanto tempo. Olha, você tem que se implicar com a comida que você está fazendo. Se tiver isso, você toma decisões ali na hora. Quantas vezes eu não mudei o rumo do prato já na frigideira, sabe? Fazendo um refogado, vou fazer assim, não, vai virar outra coisa. Então, eu acho que as pessoas têm que se arriscar. Você sabe que tem acontecido uma coisa engraçada? Eu estou produzindo uma vez por semana uma receitinha para colocar no Instagram, que foi um pedido, eu jamais me pensei cozinheira ensinando qualquer coisa. E aí, uma das receitas que causou furor foi a tortilha de batata, que eu simplesmente chamei de omelete de batata e cebola. E as pessoas ficaram me escrevendo, mas na Espanha não é assim, né? Aí, mas eu expliquei para as pessoas, essa receita é da minha mãe, eu não estou
preocupada com a receita espanhola, embora minha mãe fosse de origem espanhola, e dá certo, e fica maravilhosa, entendeu? Quem testar aquela... E assim, eu não coloco quantidade de ingredientes, não coloco nada, é você me acompanhando e cozinha junto, entendeu? Usa a sua intuição, né? Seja livre, né, Neide? E a tortilha da sua mãe era a tortilha da sua mãe. Por que a tortilha espanhola? A tortilha espanhola não tem uma receita clássica. Não tem. Não, é a cozinha circunstancial também. Tinha muita batata e pouco ovo, é muita batata e mistura só um ovo, 2 ovos ali e junta, gruda aquelas batatas e é isso. Se tivesse mais ovos, tinha mais ovos. Então, era a cozinha do dia a dia a tortilha. Não é porque alguém colocou num livro a receita que virou a receita clássica, né? A gente tem que ter essa liberdade de... Eu faço tortilha, omelete, de tudo. Outro dia você fez uma live sobre o forno de energia solar que você usa na sua casa, né? Eu queria que você falasse agora para os nossos ouvintes aqui do Cozinha do Lorenzato, como que funciona esse forno, se tem que estar numa certa temperatura o dia para poder ser utilizado, se dá para assar tudo nele. Então, eu estou inclusive com ele funcionando aqui agora. Estou fazendo uma canjiquinha no meu forno solar, que é uma versão muito simples, existem vários modelos de forno solar, mas eu ganhei de uma pessoa que faz, que é o Nicolau Pleno Sol, no Instagram ele tá assim, mas o modelo que ele me deu é um modelo bem simples, feito de papelão, com papel aluminizado, colado, e é desmontável, é muito simples, e no meio desse círculo aí de papelões, coloca uma panela preta, em volta tem que ter um saco plástico para que os raios do sol entrem, gerem calor e aqueçam a panela preta e não consigam sair rapidamente. Então, o calor fica meio aprisionado nesse saco. Ele chega a 180 graus. Então, dá para você cozinhar batatas, cozinhar beterraba, e sem uso de água, né? Porque a água fica ali. É quase como um cozimento no micro-ondas, né? Com a vantagem de que é uma energia gratuita e que você, desde que tenha, né, um sol, não precisa ser... basta ter um dia limpo. Você, com 3 horas, mais ou menos, você consegue... depende, claro, esse tempo vai variar conforme a intensidade, né? Agora, no verão, que está chegando o inverno, eu estou percebendo que o sol mais fraco demora um pouco mais, mas se você se programar e colocar logo 9 horas da manhã, né, onde tenha sol, você já tem seu almoço garantido ali com essa energia gratuita, né, sem comprometer o meio ambiente ainda. Então, acho que é uma solução que deveria estar mais acessível, né? Imagina no Nordeste, você economizaria lenhas, uma energia limpa, né? Nós tínhamos um amor e uma amizade em comum, que era a Nina Horta, né? Como que é essa separação para você? Bom, uma perda terrível, e tudo que eu olho na minha casa me lembra ela. Eu tenho muita coisa dela, muitos livros que eram dela, assinados por ela. Eu aprendi muito com a Nina. Foi a Nina que lançou meu blog praticamente, assim, quando ela, numa crônica dela, ela falou do blog, o blog começou a ser conhecido, porque até então eu não fazia nem questão que fosse, simplesmente ia mantendo o blog. E de repente a Nina citou na coluna dela, assim, né? E daí foi um estouro. Então eu sou muito grata a Nina, e a gente, bom, a gente sabe, né, que figura que era a Nina e como era uma pessoa admirável, inteligente, engraçada, né? Eu gostava muito da Nina. Você sabe que é um amor que não se perde, né? Não. Eu falo porque também tem aqui as lembranças, livros que ela me deu, livros históricos, eu puxo aqui na estante, fora os próprios, essas noções de arte culinária da Maria Tereza Costa, ela que me deu, eu tinha outro já, mas ela só aumentou, aí me brindava com coisas, eu falava, Nina, mas você tem certeza? Eu mereço, né? E aquela cronista generosa, aquela coisa impressionante, os textos dela publicados na Folha de São Paulo, incríveis, depois reunido nos livros, né? O Não é Sopa e o Frango Ensopado da Minha Mãe. Ainda bem que a gente pode matar a saudade, né? Que é enorme. A gente até fez um livro junto, assim, né? O livro Vamos Comer,
Foi uma época em que a gente ficou trocando mensagens, ela me mandava o texto, eu mandava, enfim, ela colocou no livro, nas nossas trocas de e-mail, os textos que eu mandava para ela, então ficou um livro que eu apareço um pouco ali naquele livro e me lembra essa proximidade que a gente teve mais, né, junto com o Luiz Horta, com a Dulce. Foi um trabalho muito legal que a gente fez, que foi para o Ministério da Educação, né, chamado Vamos Comer. Pena que não é um livro comercial, né? É o livro das merendeiras, maravilhoso. Você sabe que eu fiz um post, eu preciso publicar esse post. Eu fico burilando, e uma hora eu ponho ele no ar, porque eu amo esse livro também. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. O fermento natural feito em casa é uma moda ou chegou para ficar? Eu acho que chegou para ficar. Alimentos fermentados também são onda ou tem vida longa? Esse eu acho que tem vida mais curta. Porque a aceitação é difícil, as pessoas acham complicado fazer. O mundo consumirá menos carne no futuro? Eu acredito que sim. Não dá para ser dessa forma que a gente vem levando, não. Mas não existe já uma grande parcela da população que come menos carne em diversas partes do mundo e a gente não sabe? Eu acho que sim, e eu acho que o que está diminuindo é quem come muita carne e está comendo menos. Então eu acho que a tendência é que no mundo inteiro se coma menos carne. Quando você notou que você ficaria tão bem diante das câmeras? Eu não acho que eu fico bem diante das câmeras, eu não acho. Foi só uma necessidade, assim. Eu ainda tenho vergonha, sou tímida, então eu ainda não acho. Para quem não sabe, a Neide é tímida mesmo, eu sei disso. Agora, você é completamente à vontade, você não perde a naturalidade, isso é lindo, você já notou também. Então, é que é assim que eu consigo ser. Porque a hora que a coisa começa a ficar muito ensaiada, aí eu fico muito mais tímida. Então eu tenho que me soltar e esquecer que eu estou diante de uma câmera, e aí a coisa flui. Porque se for ensaiadinho, aí não rola. O Marcos Nogueira, seu marido, que é médico e também o otorrino que cuida de mim quando eu vou lá, é o melhor cinegrafista do mundo? Ah, não muito. Não, ele é o cinegrafista engraçadinho, que não termina, que fica fazendo o que não foi combinado. Mas é engraçado. Quantas receitas você publicou até hoje no blog? Nossa, Arnaldo, não sei, mas deve ter muitas, nunca contei, viu? Eu sei que você participou de uns livros como convidada e outra como autora, que é o caso daqueles dois, um sobre a cozinha do sertão e outra da Amazônia, né? Quando vem o livro de receitas Neide Rigo KitchenAid? Quem sabe um dia, eu fico enrolando, assim, uma hora eu preciso me debruçar sobre, né, assunto, né? Enquanto não tem nada programado, não. Nós vamos agora para a nossa sessão Receitinha, a sessão mais gostosa desse podcast. O que a Neide vai ensinar para os nossos ouvintes agora? Olha, eu vou ensinar uma receita que eu acabei de fazer, a hora que você ligou, eu estava fazendo e já acabou, eu coloquei no prato, já coloquei na mesa, o Marcos está lá esperando. E ficou bem gostosa, é aquela coisa de cozinha circunstancial, né? Mas eu vou dar a receita aqui como eu fiz. Eu colhi umas folhas de taioba, cozinhei na água quente, tirei os talos, assim, deixei só as folhas, cozinhei rapidamente na água, assim que ela murchou, escorri essas 2 folhas de taioba, aí cozinhei também umas fatias de um dedo, assim, de cará, que tinha aqui, cozinhei as fatias de cará, e como eu não tem mixer aqui, que eu estou no sítio, é meio improvisado, então eu passei as 2 coisas numa peneira bem grossa, como um passador de legume, assim, o cará e a taioba. Virou um purê, aí refoguei uma cebola roxa bem fininha, em quadradinhos, bem pequenininho,
refoguei na manteiga, junto com um pouquinho de alecrim, que eu também colhi aqui na frente. E aí joguei esse purê, essa pasta, acrescentei um pouquinho da água de cocção do cará, ajustei o sal e só, vou comer com frango caipira. Então, uma receita vegetariana que me deixou com água na boca, porque eu também ainda não comi e tá na hora do almoço. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui nesse estúdio remoto a nutricionista e cozinheira para muitos, muitos talheres, Neide Rigo. Muito obrigado, Neide. Parabéns aí, Arnaldo, pelo seu podcast, que está cada vez melhor. Obrigada, Di. Foi uma honra muito grande ter participado, viu? Eu que agradeço, sempre. Antes de encerrar, fica uma dica muito especial para receber notícias quentes e ter uma quarentena cheia de criatividade, com ótimas opções sem sair de casa. Basta assinar o conteúdo da Vejinha no link assineabril.com.br/podcast Veja SP. Até a próxima sexta, um abração a todos.